a acompanhar a leitura desse texto. Oséias, capítulo de número 4, onde nós leremos o versículo de número 6. E na verdade, nós vamos ler apenas um trecho desse versículo, não o versículo todo, um trecho que com certeza você conhece, você recita, mas nem sempre a gente para refletir naquilo que de fato Deus quer nos falar a esse respeito. Oséias capítulo 4, versículo 6, leremos apenas a parte A, onde a palavra de Deus fala-nos assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Amém, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, meu Deus, pois o Senhor, dia após dia, tem nos falado, ó Pai, de forma profunda, penetrante, de maneira, ó Deus, que temos sido levados à reflexão, ó Pai, de modo, Senhor, que diariamente também, ó Deus, o Senhor tem nos dado a orientação para que façamos aquilo que te apraz. E nesta noite, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que de igual modo, Pai, Tu nos dê essa direção, essa orientação, que Tu fales conosco de forma profunda, ó Deus, porque precisamos ouvir a Tua voz. E para tanto, ó Senhor, que cada coração esteja aberto e cada ouvido atento para receber a mensagem que cremos vem do trono da Tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, nós lemos no texto algo a respeito do conhecimento, e quando nós pensamos em conhecimento, normalmente vem à mente, acredito que de imediato, da maioria, o conhecimento que nós adquirimos a partir do estudo, que você, por estudar muito, talvez aquele que se formou em medicina, engenharia ou qualquer outra graduação, adquiriu porque acabou estudando. Entretanto, nós sabemos que nem todo o conhecimento que temos vem através do estudo. Sabemos que nós adquirimos conhecimento também a partir da experiência. Aquilo que vivenciamos ao longo do tempo também nos leva a algumas conclusões, aquilo que experimentamos. Quer ver um exemplo? No outro dia, tinha um jovem, nós fizemos uma programação evangelística lá, aí tinha um jovem lá, meu irmão, tocando bateria no tablet. O cara tocou lá, meu irmão, fez o louvor lá, e o cara no tablet lá, substituindo, todo esse aparato aí, só no tablet. O cara ficava só assim, ó, e fazia igual o Moisés fez aqui, a bateria só no tablet. Você vê, né? Isso por conta do conhecimento das novas tecnologias, o camarada conseguiu substituir todo esse aparato que temos aqui, o qual nós chamamos de bateria. E é interessante também, irmãos, que quando nós pensamos no conhecimento, a gente também usa essa palavra de uma outra maneira. Por exemplo, quando alguém tem afinidade, tem amizade com uma pessoa influente, o camarada diz, olha, por exemplo, na prefeitura, ele tem conhecimento lá na prefeitura, fala com ele que eu acho que tu vai resolver o teu problema, que ele tem conhecimento lá. Não significa que o cara, ele estudou, ou que ele viveu uma experiência ali, mas que na verdade isso é resultado da amizade cultivada ao longo do tempo, ou favores trocados, sei lá. Mas o fato é que nós usamos, aí os irmãos podem perceber que nós usamos a palavra conhecimento de diversas maneiras. E da mesma forma, na Bíblia, a palavra conhecimento não significa somente o conhecimento que nós adquirimos através de estudo, mas sobretudo o conhecimento que vem da experiência, que vem do relacionamento. E quando o profeta Oséias é instrumento do Senhor, registrando aqui aquilo que Deus diz, como ele diz no versículo 1, ouvi a palavra do Senhor.
registrando o que Deus falou, ele fala justamente a respeito dessa visão macro do conhecimento, essa visão completa de que o conhecimento de Deus, na verdade, ele não é apenas conhecer partes da Bíblia, o conhecimento de Deus não é apenas nós termos alguma experiência em algum momento, mas o conhecimento de Deus, ele envolve também esses aspectos, mas sobretudo, um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, pensando nisso, nós vemos aqui uma série de apontamentos feitos por conta da falta de conhecimento. Faltava o conhecimento no sentido do relacionamento com Deus. Faltava o conhecimento no sentido da experiência com Deus. Embora houvesse o conhecimento no sentido de saber o que diz a Escritura. Interessante, irmãos, que por conta disso são destacados uma série de pecados. Homicídio, adultério, porque é o que estava acontecendo. Porque quando falta o conhecimento de Deus, naturalmente essas coisas acontecem. E no dia de hoje, irmãos, nós tivemos diversas experiências. Nos deparamos com diversas pessoas e ouvimos inúmeras respostas diante daquilo que apresentávamos ali. E muitas delas vieram como resultado dessa falta de conhecimento. Por isso, queridos, eu quero falar com os irmãos nesta noite, trazendo para os nossos dias. Sabemos que, na verdade, Oséias proferiu essa palavra num determinado contexto, mas quando nós observamos o que temos vivido, sabemos que também falta conhecimento de Deus. E por isso, nessa noite, eu quero falar contigo sobre o que acontece quando falta conhecimento de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar é que quando falta conhecimento de Deus, o templo se torna igreja. Que é isso, pastor? Quando falta o conhecimento de Deus, o templo se torna igreja. Porque na verdade, queridos, o templo não é a igreja. A igreja é um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. E nós sabemos disso e afirmamos isso. A própria definição de igreja na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira não fala da igreja como templo, mas fala de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas, que se reúnem com o intuito de celebrar a Deus, proclamar o Evangelho. Veja bem, não se refere ao templo, mas fala das pessoas. Porque é isso que a Bíblia nos apresenta. Em Atos capítulo 5, versículo 42, nós vimos que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Porque na verdade, irmãos, a igreja de Cristo, ela não é centrada no templo, mas ela é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Só que o problema é, talvez você pense, poxa, pastor, mas o que isso tem a ver com aquilo que vivenciamos hoje? Porque, irmãos, entender que o templo é a igreja traz uma série de consequências. Quando nós entendemos assim, nós vamos chegar à conclusão de que o templo é um lugar sagrado e indo até ele, nós vamos obter bênçãos de Deus. E algumas pessoas nunca assumem um compromisso com o Senhor, apenas continuam visitando o templo, quando na verdade Deus nos convida a nos tornarmos corpo de Cristo, a fazermos parte da igreja de fato, que é um organismo vivo. Porque se o templo, o edifício cair, a igreja permanece viva, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja são as pessoas. Então muitos às vezes dizem assim, como por exemplo eu ouvi hoje: olha, eu até vou à igreja, mas quando eu estou passando alguma dificuldade, eu vou lá quando tem algum problema. Quem nunca ouviu aquela frase, né, que diz, olha, eu estou com uns problemas aí, tem umas coisas ruins por cima de mim, só que eu costumo dizer assim, umas coisas ruins por cima de mim aí, estou precisando ir à igreja. Aí a pessoa procura a igreja. Só que na verdade, irmãos, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Quando o irmão vê nesse templo escrito ali, Primeira Igreja Batista nas Colinas, isso significa que a Primeira Igreja Batista nas Colinas se reúne aqui, mas ela não é o templo. Então, quando nós compreendemos que o templo é a igreja, outro resultado disso, um resultado danoso, é que nós
entendendo que o templo é um lugar sagrado, nós achamos que quem vai muito ao templo, automaticamente é salvo e deve se aproximar da perfeição. E aí as pessoas, quando nós vamos evangelizar, elas começam a dizer, olha só, mas eu conheço gente que está na igreja e que está fazendo assim, assim, assado. Está na igreja e está agindo assim, assim, errado. Só que, queridos, nós não estamos na igreja, nós somos a igreja. Mas algo que precisa ser ressaltado, é que, embora nós sejamos o corpo de Cristo, meu irmão, a igreja, ela é imperfeita desde a sua fundação. É a igreja de Cristo. Mas Jesus convidou para ser seus discípulos, por exemplo, convidou um ladrão. Nós vemos o caso de Judas em João 12, versículo 6. A Bíblia diz que Judas, ele era ladrão. Jesus convidou pessoas que competiam entre si, que diziam, Senhor, quem que vai sentar à tua esquerda e à tua direita quando o Senhor estiver no reino? Jesus convidou pessoas para ser seus discípulos que, na verdade, discriminavam outras pessoas, eram racistas, porque diante de Samaria, Tiago e João dizem, Senhor, o Senhor não quer que a gente ore para descer fogo sobre esses samaritanos que não quiseram te receber? A discriminação de judeus para com samaritanos fez com que eles quisessem que aqueles homens morressem. Mas foi Jesus que chamou essas pessoas. Jesus chamou pessoas que não cumpriam promessas, como Pedro. Senhor, eu vou até o fim. Se for preciso morrer, eu estou junto. Ele chamou pessoas assim, irmãos. E agora, não há como encontrar perfeição na igreja de Cristo, porque nós não somos diferentes de Pedro, de Tiago, de João. Temos uma série de defeitos. Afinal de contas, essa é a natureza humana. O homem, ele peca na verdade porque é pecador. O único que se tornou pecador porque pecou foi Adão. Os demais já nascem pecadores. Sendo assim, não podemos procurar perfeição no homem. Não podemos entender que se há alguém que vai muito ao templo, essa pessoa deve necessariamente ser perfeita, ser isenta de erros. Irmãos, nós somos pecadores, embora sejamos regenerados, não tenhamos mais prazer no pecado, mas ainda pecamos. Não importa quem seja, diácono, pastor, todos pecamos. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:20, lá na igreja eu cito esse texto, já tenho mais de 1 milhão de vezes, porque é uma verdade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem no capeque. Nenhum. 1 Reis 8:46. Não há homem que não peque. Nós pecamos. Então, manter-se afastado de Cristo, de sua igreja, com a justificativa de que há pessoas imperfeitas no corpo de Cristo, na verdade, isso é algo que não é um argumento que não se sustenta. Porque, desde o início, Jesus já deixou bem claro que a igreja era imperfeita. Só no céu a igreja será, de fato, perfeita. Seremos semelhantes a Ele. Mas, por enquanto, estamos todos no mesmo processo de aperfeiçoamento ao qual nós chamamos de santificação. Sendo assim, não dá para exigir perfeição. Não dá para entender que as pessoas aqui não podem errar. Nem procurarmos o templo ou mesmo os membros da igreja apenas para receber bênçãos. Jesus, Ele quer que sejamos parte do organismo vivo chamado igreja. Nós comparecemos ao templo porque aqui reunidos expressamos coletivamente a nossa adoração a Cristo. Mas nós sabemos que a nossa vida cristã não se limita aqui. Ela é maior do que isso. Sabemos que a igreja não salva, ou religião alguma pode salvar, porque a salvação é por meio de Cristo. Mas se nós recebemos Cristo como Salvador, naturalmente nós nos agregamos à igreja, porque não dá para dizer, Senhor, eu amo a sua cabeça, mas não amo o seu corpo.
Vai dizer isso para tua esposa. Fala assim, ó, eu amo só a sua cabeça, teu corpo eu não amo não. Você está um pouquinho gordinho e tal. Meu irmão, o negócio vai ficar estreito, hein? Agora, pensa aí. E com Jesus? O Senhor, tudo bem. O seu corpo não. O seu corpo eu não quero saber, não. Não há como manter um relacionamento íntimo com Deus sem se relacionar com o corpo de Cristo. Não há como ter o conhecimento de Deus que destacamos aqui sem esse relacionamento. Porque é na convivência com os diferentes, com os imperfeitos, que nós exercitamos as maiores virtudes cristãs. O perdão, a misericórdia. E mostramos graça. Aquele que não merece, nós mostramos graça. E se Cristo mostrou graça a este mundo, o seu corpo deve fazer o mesmo. Segunda coisa que eu quero destacar a respeito do que acontece quando falta conhecimento de Deus é que a salvação se torna resultado das obras. Queridos, embora todos nós saibamos que somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Alguns sabem de cor, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, mas quando nós somos postos à prova, em relação à aplicação da graça, meu irmão, as coisas se confundem. Hoje nós perguntamos, por exemplo, a algumas pessoas, e fazia parte do questionário, se elas tinham de fato certeza da salvação. Algumas pessoas titubearam, aí não. A gente está lutando para isso, mas não posso ter certeza. Como é que eu vou ter certeza? Vai que de repente eu faço uma coisa ali e tal. Meu irmão, se nós temos Cristo como Salvador, não há como não ter certeza. Porque se nós temos esse discurso, significa que nós entendemos que a salvação depende de nós. Entendemos que estamos conquistando a nossa salvação, e aí, meu irmão, entra um monte de coisas, um monte de pensamentos que nós acabamos ouvindo no dia de hoje. Que nós acabamos ouvindo de pessoas no nosso trabalho, no colégio, na vizinhança, e que às vezes nós mesmos proferimos palavras que os expressam. Por exemplo, nós afirmamos que a salvação é pela graça, mas muitos têm a dificuldade de reconhecer que aquele que no último instante da sua vida receber Cristo como Salvador, ele vai para o céu. Eu falo assim, poxa, como é que pode? O pessoal fica cheio de desconfiança. Foi lá na frente, meu irmão? Sei não, hein? Eu, sei lá, tenho minhas dúvidas. Não sei, né? As pessoas sempre ficam querendo, porque a gente quer merecer. A gente quer fazer, poxa, mas eu fiz tanto. Eu fiz tanto para Deus e aquele que não fez nada. Parece, isso me lembra a parábola dos trabalhadores e as diversas horas de trabalho. Teve uns, Jesus contando a parábola, alguns foram chamados de manhã. E o Senhor da vinha tratou um preço com eles. E depois outros foram chamados um pouco mais tarde. E o Senhor da vinha tratou o mesmo preço. E outros mais tarde ainda foi tratado do mesmo preço. Teve uns que chegaram já cruzando a hora da licença. Chegando já cruzando o fim do expediente. E ele tratou o mesmo preço. Então os que tinham chegado, não, peraí, eu cheguei primeiro aqui, o senhor me deu esse valor. Como é que o camarada chegou por último? O senhor dá o mesmo valor? Falei assim, olha só, o dinheiro não é meu. Então, eu faço o que eu quiser, meu. E eu não tratei contigo, eu não dei o que eu tinha tratado, eu não deixei de dar. Só que a gente quer escalonar a coisa, a gente quer merecer. Não, eu fiz mais, eu mereço mais. Eu mereço mais a salvação, por exemplo, do que o outro irmãozinho lá que não tem comparecido. Então eu que estou sempre aqui mereço mais. Mas queridos, na verdade nós não merecemos nada. A salvação não é por mérito. Nós vemos em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, Jesus falando, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque, em verdade, vos digo que naquele dia, muitos virão e dirão, Senhor, no teu nome nós fizemos maravilhas, profetizamos, expulsamos demônios. Poxa, Senhor. Aí, Jesus disse, olha, então vos direi, nunca
vos conheci. Porque eles em momento algum atribuíram a salvação a Cristo. Disseram, Senhor, mas eu fiz. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmão, a salvação é pela graça. Não é pelo que fazemos. O que fazemos é resultado da salvação. Só que, irmãos, essa mentalidade, ela está presente onde quer que passamos. E por isso as pessoas acham que basta ser bonzinho para ser salvo. Tantas pessoas falam assim, olha só, eu duvido que eu vou para o inferno. Eu não mato, eu não roubo. Por que eu vou para o inferno? Se eu não mato nem roubo. Poxa. Mas olha só, no outro dia eu até falava sobre isso com um rapaz. O rapaz fez essa afirmação para mim. Ele disse, olha, eu não mato, eu não roubo. Aí eu falei para ele assim, sim, mas pensa aí na pessoa mais bondosa que você conhece. Até essa pessoa não merece o céu. O que todo ser humano merece? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Hebreus 2:2 diz que toda transgressão recebeu a justa retribuição. A justa retribuição pelo pecado é a morte. E a morte eterna. E a Bíblia faz uma outra afirmação em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 3:10 diz, não há um justo sequer. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem nunca peque. Então, se todos são pecadores, o que todos merecem, já que a justa retribuição pelo pecado é a morte eterna, é a condenação do inferno. O que todos merecem? O inferno. Mas há quem diga, não, mas Deus é bom. Deus é justo. Deus é bom. Ele não vai deixar que eu vá para o inferno. Para alguns só vai para o inferno Hitler, Saddam Hussein, Bin Laden. O resto, meu irmão, todo mundo está salvo. Né? A turma pensa assim mesmo. Mas espera aí. Se nós pensarmos assim, nós vamos achar que nós merecemos a salvação. Mas aí dizemos, mas Deus é bom, Ele não pode mandar ninguém para o inferno. Mas espera aí. Inclusive eu tenho citado isso lá na igreja, né? O pastor norte-americano Paul Washer, ele afirma o seguinte, que a verdade mais terrível das Escrituras é o fato de Deus ser bom. Que é isso? Por que isso é terrível? Porque se Deus é bom, Deus é justo. E se Deus é justo, Ele faz justiça. Pensa comigo, eu perguntei isso para um senhor hoje. Perguntei a ele, vem cá. Se um pedófilo, culpado, reconhecidamente culpado, ele fosse levado a juízo e o juiz dissesse, não, você está absolvido. Não, mas temos provas aqui que ele é pedófilo, ele abusou de uma criança. E o juiz dissesse, não, está absolvido. Falei que está. O que você ia pensar a respeito desse juiz? Certamente você diria, que absurdo, que injustiça. Agora pensa bem, o pecado é um crime, é uma ofensa contra Deus. Agora me diga, se Deus nos deixasse entrar no céu, sem nenhuma punição, sem nenhuma condenação, o que diríamos desse juiz? Diríamos, ele é injusto. Mas ao contrário, a Bíblia diz que Cristo, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. A punição que era para nós foi derramada sobre Cristo na cruz do Calvário. A ira de Deus sobre o pecado foi derramada sobre Cristo na cruz do Calvário. O cálice da ira, que Jesus na sua oração no Getsemane fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice da ira foi derramado sobre Cristo na cruz do Calvário. E por isso, aqueles que estão em Cristo, agora não resta mais nenhuma condenação. Como diz Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que diz em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, absolvidos, considerados inocentes pela fé, temos paz com Deus. Então não é por obras, não é pelo que eu fiz, ou que eu vou fazer, ou que eu faço, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário que nós somos salvos.
Não adianta, meu irmão, subir a escadaria da penha. Não adianta dar comida aos necessitados. Não adianta acudir os enfermos. É necessário receber Cristo como Salvador. Porque sem Cristo, toda a humanidade caminha para o inferno. Queridos, se bastasse ser bonzinho, para que Cristo teria morrido na cruz? Para que nós pregaríamos o Evangelho? Para que nós diríamos que alguém precisa de Jesus se a salvação não fosse só através de Cristo? Só pode ser através de Cristo porque só Ele pagou o preço. Só Ele foi até a cruz. Só Ele recebeu a ira de Deus. Então não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, porque só Cristo pagou o preço, e agora pelo mérito de Cristo, nós somos justificados diante de Deus. A justiça de Cristo nos é imputada, e agora nós somos absolvidos, e agora não resta condenação para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que reconheceram Jesus como Salvador de suas vidas. Então nós pensamos, não podemos ser salvos pelas obras. Não há um homem capaz de não pecar. Só Cristo não teve pecado. Não há um homem perfeito. Não tem como procurar perfeição na igreja, porque não há. Temos que procurar perfeição em Jesus Cristo, porque nele nós encontramos não só a perfeição, mas encontramos a salvação, que é dada gratuitamente. Não basta ser bonzinho. Tem que receber Cristo como Salvador. Terceira coisa que eu quero destacar, que acontece pela falta de conhecimento de Deus, é a ideia, é o pensamento de que o inferno é aqui. Quando não há conhecimento de Deus, não há conhecimento bíblico, não há relacionamento com Deus, não há experiência com Deus, passamos a entender, como muitos afirmaram no dia de hoje, que o inferno é aqui. Quantos irmãos já ouviram isso? E pasmem, já ouvi isso de crentes. Já fizemos essa pesquisa religiosa. Às vezes pessoas dizendo-se cristãs, quando perguntamos, você acredita na existência do inferno? Várias pessoas disseram, não, o inferno é aqui mesmo. Eu creio no céu, o céu é bom, o céu é legal. Agora o inferno não. É aqui mesmo. Agora pensa bem. Você acredita que Jesus, o próprio Deus, Jesus, ele vai para o inferno? No sentido mesmo de que nós entendemos, vai para o inferno? Mas a Bíblia diz que Jesus, ele esteve entre nós. É claro que Deus é onipresente e até no inferno Deus está. Mas eu digo na encarnação, o Cristo encarnado, ele esteve aqui. Pensa bem, se aqui é o inferno, ele foi para o inferno. E viveu no inferno. E exerceu seu ministério no inferno. Pensa bem, isso não é contraditório? Agora pensa bem, algo que nós costumamos dizer para as pessoas que evangelizamos. A Bíblia diz que inferno é lugar de tormento. Coisas que não acontecem aqui, acontecem lá, Jesus, ele diz assim, fazendo menção ao lixão lá de Jerusalém, tinha um lixão lá, as pessoas botavam fogo lá no lixo, os corpos, às vezes os criminosos eram jogados lá, e o negócio ficava queimando lá, só que o fogo lá apagava. Aí o fogo apagava, dava um bicho lá, tinha um bicho que dava lá, o pulgão e tal. E aí Jesus, olhando para aquilo lá, Jesus fala assim, olha só, tem um lugar onde tem choro e ranger de dente. E lá, o fogo não apaga. E o bicho não morre. Porque ali naquele lixão, o bicho morria. Quando tocava fogo lá, o bicho morria. E o fogo apagava. Mas Jesus fala assim, tem um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Com certeza, não é aqui. Lá, literalmente, o bicho pega. Então, não é aqui. E nós costumamos dizer o seguinte, olha só, o inferno é um lugar de tormento, de choro e ranger de dentes. Aqui ainda tem amor. Jesus veio aqui e falou de amor.
morreu por nós na cruz. Nós vemos pessoas que saem pelas madrugadas para dar alimento aos moradores de rua. Vemos pessoas que cuidam de crianças, pessoas que mantêm abrigos, orfanatos, e cuidam e doam. Pessoas que amam umas às outras ao ponto de se entregarem. Vemos os missionários que são mortos no campo missionário por amor a Cristo e as pessoas também, a paixão pelas almas. Há pessoas manifestando solidariedade, amor. Meu irmão, aqui não pode ser o inferno. Se aqui for o inferno, não está muito bom. O inferno está bom a beça. Porque, poxa, tem amor, né? Tem sinceridade, tem solidariedade. Ah, pastor, mas tem coisa ruim. Eu sei, meu irmão. Mas tem coisa boa, né? No entanto, nossa tendência é atentarmos somente para o que há de ruim. E hoje estávamos ali evangelizando, e o camarada que eu estava evangelizando só falava as coisas ruins a respeito da Igreja de Cristo, do Evangelho. Eu perguntei a ele, se eu tivesse com uma verruga aqui na testa aqui, o meu rosto todo está limpo, mas tivesse uma verruga, eu estou com uma espinhazinha aqui, né? Talvez alguns ali, o pastor está com espinha. Ah, não peguei. Né? É adolescente, né? Bom, né? Pelo menos fica aparência de mais novo. Então, eu falei, se tivesse uma verruga aqui, você só ia prestar atenção na verruga. Mas o meu rosto ia ser a maior parte limpo. Só ia ter uma verruguinha aqui, mas você só ia prestar atenção na verruga, ia ficar olhando. Meu irmão, tem gente que fica assim, né? Às vezes o camarada tem um defeitinho, o pessoal fica olhando, procurando para ver o que é. E alguns não se contêm e vão lá perguntar, que negócio é esse aí, meu irmão? Aí, deixa eu encostar. Aí quer meter o dedão lá, né? Encostar. Porque a nossa tendência é nós atentarmos para aquilo que, segundo a nossa concepção, é defeituoso. Nós focamos isso, mas esquecemos que, na verdade, há coisa boa também. Tem coisa ruim no mundo, mas tem muita coisa boa. Os exemplos bons, então eu disse para ele, olha só, eu conheço pastores que se dedicam ao trabalho com dependentes químicos, enquanto ele dizia que conhecia pastores que adulteravam. Eu dizia, olha, eu conheço pastores que se dedicam ao trabalho com moradores de rua, e ele dizia que conhecia pastores que roubavam. Queridos, nós vimos que há dois lados. Logo, o inferno não pode ser aqui. Mas o fato é que também há outras concepções. Né? Não só dizem que o inferno aqui, há quem diga que o inferno está em nós. Que hoje você vive no céu quando você está bem, e daqui a pouco quando você está mal, está num dia ruim, você está vivendo o seu inferno. Meu irmão, quantas argumentações o ser humano cria para negar a verdade de que um dia todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. E aqueles que não o reconheceram como Senhor e Salvador vão para o inferno. É uma verdade apresentada pelas Escrituras. Não são todos que serão salvos, irmãos. Mas as pessoas, elas fazem essa opção. Deus não tem prazer, não vibra em mandar alguém para o inferno, mas as pessoas rejeitam Cristo e para lá vão. Porque a oferta de salvação, ela está diariamente sendo apresentada através das boas novas do Evangelho. Só que muitos, com suas argumentações, suas filosofias, por vezes inflamadas pelo inferno, acabam rejeitando a Deus, criando uma blindagem, dizendo, não, eu não preciso do Evangelho, eu não preciso de Deus. Mas esquecemos que todo ser humano é mau. O próprio Jesus, ele afirmou isso. Claro que de maneira indireta, mas ele fez essa afirmação quando o jovem rico chega para ele assim, querendo bajular, né? Bom mestre. Aí Jesus fala assim, por que está me chamando de bom? Só tem um que é bom, é Deus. Você está me reconhecendo como Deus? Ele diz, só tem um que é bom. Logo, nós não somos bons. O homem é mau. Por isso Jesus diz em Mateus 15, versículo 19, do coração é que procedem os homicídios, adultérios, prostituição. Por isso que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca.
Porque da abundância do coração, fala bom, o coração é mau, é enganoso. Por isso não podemos confiar em nós mesmos, principalmente quando o assunto é salvação. Não podemos confiar nos nossos conceitos, naquilo que aprendemos ao longo da vida, mas temos que receber a orientação de Deus. Entender que a Bíblia é a revelação do Senhor para nós. Entender que não basta somente conhecer versículos e tê-los decorados, mas sobretudo nós precisamos de um relacionamento íntimo com Deus, porque isso é conhecimento de Deus. Entender que nós não somos nada e nos rendemos aos pés do Senhor, dizendo: eis-me aqui. Precisamos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, porque eu creio em Jesus. Significa muito mais do que uma postura intelectual. Eu acredito em Deus, eu acredito que Ele existe. Significa entregar a vida nas mãos dEle, depositar a confiança. Portanto, quando falta conhecimento de Deus, nós entendemos tudo errado. O povo ao qual Oséias se remete havia entendido tudo errado. E nós, neste tempo, vemos que há muito entendimento errado. O templo se tornou igreja. A salvação se tornou resultado das obras. E o inferno passou a ser aqui. Mas tudo isso está errado, de acordo com as Escrituras. De acordo com as Escrituras, todo ser humano, ele deve se render aos pés do Senhor. Do contrário, ele, neste tempo, seguirá enganado, achando que tem o controle da sua vida. Mas no final, irá se deparar com o Rei da Glória. Então, naquele dia, ele ouvirá a frase que nenhum de nós gostaria de ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque todos nós queremos ouvir a primeira frase: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Queridos, nós, se queremos morar com Deus de fato, é necessário muito mais do que decorar versículos ou comparecer dominicalmente ao templo. É necessário entregar a vida para Jesus, porque só Ele pode operar a mudança que nos é necessária. Só Ele pode transformar o coração. Só Ele pode mudar a mente. Só Ele pode nos fazer novas criaturas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, meu Deus, pois ao lermos a Tua palavra e a expô-la, ó Deus, podemos perceber, Senhor, que de fato a falta de conhecimento de Deus, ela leva o povo a um estado, ó Pai, que sem dúvida desagrada ao Senhor. Por conta disso, o Senhor enviou o profeta Oséias naquele momento histórico para mostrar ao povo, de fato, aquilo que lhes faltava. E nesta noite, ó Deus, Tu nos falaste também a respeito daquilo que tem faltado. Então, Senhor, pedimos a Ti, Pai, que a partir dessa reflexão possamos, ó Deus, buscar